Quem tem ministério, ouçam bem, quem tem ministério na videira, ministério nunca cai, ministério nunca é destruído, porque o ministério que tu fazes é falar de Cristo e não de você. Tem pessoas que estão buscando na internet, seguidores, estão buscando consolidar um ministério próprio. Tem decepções, tem lágrimas, tem fraquezas, e vai ter decepções porque ele vai querer o aplauso das pessoas para o ministério dele. E vocês se lembram que Jesus está dizendo que fora dele, da videira que dá a vida, você é apenas um talo seco, é um ramo seco. Todo o nosso ministério, pastores, líderes, tem que ser como o ministério de João Batista. Vocês já observaram João Batista? Quando você vê João Batista em Mateus 3,10, ele diz assim: eu batizo com água. Ele está mostrando que o ministério dele tinha uns elementos humanos. Eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após, sobrenatural. Eu não posso produzir o sobrenatural, mas o Jesus que te usa no ministério, ele faz o sobrenatural acontecer. Entenderam? Viu, Clebson Bandeira? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não quando João Batista aparece, ele diz assim, e eles perguntaram: tu és um profeta? Tu és o Messias? Tu és quem? Ele diz: só uma voz. Ele não queria glória nenhuma para o ministério dele. Para o ministério dele. Ele queria simplesmente dizer: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixar e desatar. Quem tem a pá é ele, não é tu que tem a pá. Na sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. E ele sabe separar o trigo do joio. Sabe por que tem muitos pastores morrendo, ministérios fracassando? É porque o pastor quer ter a pá na mão. Eu vou tirar a sujeira dessa igreja, eu limpo essa igreja. Tu vai morrer e não limpa. Não é assim? Tu vais morrer e não limpa, porque só tem um que vai limpar. Está lá em Mateus 13. Quando ele vier, ele vai separar o joio do trigo. Te contenta com o ministério apenas de ramo. Tu não é videira. Tem pastor que está desesperado para dar vida para a igreja. Você já viu aquele pastor que chega e o culto está frio e ele quer animar o culto? Ele quer animar, ele bota 10 hinos, 20 hinos, ele bota o cantor, ele bota. E quem é que está sentindo e quer? Apenas fique ligado na videira. Quem dá vida para o ramo não é tu, é a videira. Há muito tempo eu pregava e eu queria que as pessoas amassem os meus sermões. Eu queria que as pessoas aplaudissem aquilo que eu fazia. Eu queria ver a igreja. Eu falo rápido porque eu falo mesmo, mas eu queria ver os crentes glorificando. E eu disse hoje lá com os irmãos no estúdio, quando eu preguei 4 meses, só eu e os bancos, foi o momento que eu senti mais graça de Deus na minha vida. Porque eu não estava preocupado em quem estava no culto, eu estava preocupado em entregar a mensagem. Ministério que está ligado na videira, não é teu dever saber como é que o crente vai reagir, o que é que ele vai fazer, é teu dever só ser semeador. Mateus 13, eis que o semeador saiu pronto. Tem um teólogo americano que diz que aquele semeador era o mais louco do mundo, porque todo semeador procura o terreno para lançar a semente, e esse lá não, ele saía era à torta e à direita, jogando para todo lado. Aí dizia, uma caiu em boa. Dos 3 terrenos que ele lançou, não caiu em boa terra. Então, ministério ligado na videira, eu coloco aqui. Qual é o objetivo dele? Vamos lá. Qual é o objetivo do seu ministério? O que você visa com o seu ministério? Vocês já observaram que quase todo líder hoje, ele tem um objetivo no ministério dele? Mas qual é o objetivo do ministério dele? Eu quero deixar 50 templos, eu quero deixar não sei o quê. Mas o verdadeiro ministério ligado na videira, ele só tem um objetivo: procurar vidas para conduzi-las a Cristo.
O alvo de um ministério da videira é simplesmente levar pessoas à palavra. Não há outro objetivo no ministério ligado na videira. É simplesmente isso, é você levar vidas para Cristo. Agora outra coisa, todo ministério precisa de apoio. Todo ministério precisa de apoio. Mas vamos analisar o departamento de família que está falando aqui. Qual é o apoio que o pastor e a igreja pode dar para o ministério da família? Agora eu quero a participação de vocês. Eu já preguei, já expus a Bíblia. Agora nós estamos dialogando os pontos discursivos. E aí? Clebson Bandeira, vem cá, por favor. Vamos pegar o Clebson Bandeira aqui, que ele gosta de ganhar almas, ele gosta de evangelizar. Ele foi lá no Tirirical, ele botou para mim entrar em bar, botou para mim entrar em tudo. Eu fui mais ele, não foi? Em todo. Pronto, ele foi, ele botou lá, nós entramos num bar velho lá, que aí pronto, tinha um pessoal, e aí ele disse, se ajoelha a senhora, e se ajoelha, ele disse, meu Deus do céu, ele vai botar esse povo para... E aí foi o jeito de nós se ajoelhar lá, todo mundo. Não foi? Agora vamos analisar. Pastor, ele tem um alvo. Qual é teu alvo no teu ministério? É ganhar almas. Ganhar almas. Olha, o alvo dele. Agora, se eu chegasse para o pastor Clebson Bandeira, pastor, qual é o apoio que o senhor quer para o seu ministério crescer? O que tu irias me dizer? É disposição do povo a evangelizar, orar, jejuar, e o apoio logístico e financeiro também, para cruzar. Vocês estão vendo? A resposta dele está certíssima. Porque se eu der para o Clebson Bandeira 2 trios elétricos, eu posso dar 2 trios elétricos para ele, mas o trio elétrico não é a chave. O apoio de um ministério não começa com o material, começa com o que ele falou: oração, jejum, palavra de Deus. Porque se ele tiver, digamos que ele tenha 2 carretas de som, e se o motorista da carreta não tiver temor de Deus, vai dar mais problema para ele do que tudo no mundo. E se o mesário não tiver crença, o foco do ministério dele vai sair, porque ele vai se preocupar com quem está na logística. Podem dar o dinheiro que quiser para ele, mas se isso tudo não for movido com palavra, oração e o objetivo certo, que é o amor, não vai funcionar nada. Então, obrigado, pastor. Todo ministério na igreja precisa de apoio. Mas vamos analisar. Hoje vocês estão aqui, pastor Aziel e etc. Agora há pouco estava aqui o pastor presidente, está aqui o pastor Hildo. Vamos analisar. Imperatriz chegou a ser imperatriz por quê na Assembleia de Deus? E eu pergunto aqui hoje, pastor, com tudo que nós temos na atualidade, será se hoje nós fôssemos começar a imperatriz, chegaria o que é imperatriz hoje? Na fé? Dificilmente. Pergunte como esse trabalho aqui começou, como essa obra frutificou. Jesus disse em João 4: vocês estão comendo na vinha que os outros fizeram. E os outros que fizeram lá atrás, me mostre um apoio que eles tiveram de finanças. Hoje todo líder, na hora que começa um trabalho, ele quer o seguinte: eu quero dinheiro para me abrir um salão, alugar as cadeiras, não é assim? Comprar cadeira, botar o ventilador e abrir uma igreja. Não era assim que os primitivos faziam. Se o pastor Jairo estivesse aqui, vocês podiam perguntar para ele. Se o pastor Luiz de França Moreira estivesse aqui, vocês poderiam perguntar para ele. E qual era o apoio que eles tinham? Oração da igreja, comunhão com Deus e desejo de ganhar almas. Foi isso que fez a igreja crescer. Então, às vezes nós pensamos, tem muito irmão que diz assim: pastor, se o senhor me botar nesse departamento e entregar para mim um laptop, entregar para mim, tu pode botar YouTube, tu pode botar não sei o que tem de gente aí na internet fazendo loucura para crescer. Irmão, tem deles que levantam um dia desse. Eu vi um de madrugada,
Aí ele entrou, de joelho. Eu estou aqui, papai. E aí entrando um irmão, dois. Meu Deus, pode entrar que eu tenho um mistério para revelar. Não funciona. Não funciona. Então, qual é o apoio do teu ministério? Nós precisamos, mas uma Bíblia, uma pessoa cheia de Deus é o que nós precisamos para desenvolver o ministério. O Lidório, ele conta uma história muito interessante. Ele disse que queria evangelizar uma tribo, um pessoal, que ele entendia que lá não tinha evangelho, não tinha nada. E aí ele disse que pegou o barco, foi, e aí quando chegava em tal lugar tinha que pegar uma canoa para ir para tal lugar. E ele disse que quando pegou a canoazinha, aí ele foi, chegou em uma aldeia e disse assim: eu quero ir para a aldeia fulano de tal, que é quase inacessível, que não tem crente. Ele disse: não, lá já tem crente. Aí ele disse: como? Não, tem um irmão fulano de tal, que abriu um trabalho aqui, lá, e lá já tem gente crente. Aí ele disse: pois agora eu quero conhecer esse pastor, esse missionário, e saber qual foi o curso de plantação de igreja que ele fez. Porque para entrar nessa tribo aí, ninguém consegue entrar nela. Aí ele andou não sei mais aonde. Quando deu fé, ele chegou lá nessa tribo. Aí disseram: onde é que mora um missionário fulano de tal? Ele perguntou. Aí disseram: mora lá no finalzinho. Ele foi lá, quando chegou, aí a mulher: pois não, moça. Ele disse: eu sou o pastor Lidório, missionário, eu vim falar aqui com fulano de tal, que é seu marido. Aí ela disse: o senhor é o quê? Ele disse: eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou treinado. E aí ela correu e disse: meu velho, chegou um pastor de verdade lá fora. Aí ele disse: rapaz, não diz um negócio desse. Aí ele disse: eu vou me ajeitar. Aí quando ele saiu, ele disse que olhou, era um senhor analfabeto, sem nada. Aí ele olhou e disse: você é pastor? Ele perguntou para ele, para o Lidório. Ele disse: sou, pela graça de Deus. Rapaz, eita, você é de missão? Ele disse: sou de missão, e etc. Aí ele disse: mas rapaz, aí ele perguntou: você é enviado por qual missão? Ele disse: missão? Missão? Ele disse: não, é uma agência que envia. Ele disse: não, eu não sou enviado por nada não. O senhor não é pastor? Sou não. E como é que o senhor conseguiu entrar aqui? Se eu estava num evento de missões numa cidade, e lá um irmão disse que se você tiver coragem, poder de Deus e unção e graça, tu entra onde quiser para falar de Jesus. E eu botei isso na minha cabeça e me toquei para cá. Cheguei aqui nas tribuzinhas, comecei a pregar o evangelho, umas pessoas aceitaram Jesus e tem uma igreja aí. Aí o Lidório disse para ele: missionário é você. Você que é o missionário, você é que é o pastor. Então não adianta eu ter apoio logístico, Alain, não adianta eu ter o apoio financeiro, se eu não tiver ligado na videira e o amor cheio de Deus para ganhar vidas. Vocês entenderam agora? A questão é que nós temos muita coisa, mas nós temos poucas pessoas ligadas em Jesus para fazer a obra.